Salmo 119, versículo 133. Vamos lá, todos juntos? Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Vamos novamente? Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Amados irmãos, são 176 versículos exaltando a palavra de Deus. E quando nós, amados, chegamos no último versículo, o escritor do Salmo, ele mostra porque ele exalta tanto a palavra de Deus. Veja o que é que diz o último versículo. Ele diz: ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amados irmãos, quando lemos o Salmo 119, ele vai mostrar a excelência da palavra de Deus. Eis o tema da nossa mensagem nesta manhã: a excelência da palavra de Deus. Amados irmãos, as Escrituras são úteis de todas as formas e ela é capaz de satisfazer a qualquer necessidade no tempo e na eternidade. Lutero disse certa vez o seguinte acerca da palavra de Deus. Ele diz: a Bíblia está viva, ela fala comigo, ela tem pés e corre atrás de mim, ela tem mãos e se apodera de mim. E ele finaliza dizendo o seguinte: a Bíblia nem é antiga, nem é moderna, ela é simplesmente eterna. Que maravilha, né, irmão? Que raciocínio. A Bíblia, ela não é antiga, nem ela é moderna, pois ela é eterna, sempre será a palavra de Deus. Amados irmãos, nós já estudamos muito acerca da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Mas nós devemos crer que a Bíblia, a palavra de Deus, é a voz da autoridade divina para com as nossas vidas. O que ela diz é Deus dizendo ou falando conosco. Por isso nós devemos crer na excelência da palavra de Deus. O que a Bíblia diz é Deus dizendo algo ou falando algo para mim e para você. Ela não é um livro de sugestões, mas, como nós cremos, ela é a nossa regra de fé e comportamento. Nos dias atuais, o diabo, o inimigo do povo de Deus, ele tem tentado minar a credibilidade da palavra de Deus. O diabo tem atacado a palavra de Deus. Ele ataca a inerrância das Escrituras, mostrando para alguns que acham que a Bíblia contém erros. O diabo tenta minar a mente de muitas pessoas acerca da inerrância das Escrituras.
Ele tem tentado também minar a credibilidade da palavra de Deus acerca da sua autoridade. Alguns creem que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas não é a palavra final de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é eterna. Mas também o diabo tem tentado minar a credibilidade da palavra de Deus acerca da suficiência da Bíblia, das Escrituras Sagradas, para nós que somos o povo de Deus. Alguns acham que precisam de algo a mais, de alguma revelação, de alguma outra coisa extra às Escrituras, para que possam ter o conhecimento de Deus, ou talvez possam receber algo novo vindo da parte de Deus. Mas, meus irmãos, a Bíblia continua a mesma. Ela nem é antiga, nem ela é moderna. Ela é eterna e verdadeira. Ninguém pode mudar as Escrituras. E este salmo vai nos mostrar isso. Para vermos aí, amados irmãos, veja o que é que o salmista diz no Salmo 119. Eu disse aos irmãos que nós vamos folhear a Bíblia, viu? Prepare para, esteja com a Bíblia aberta no Salmo 119. Veja o que é que diz aí o salmista, versículo 89. Salmo 119. 119, versículo 89. O que é que diz, irmãos? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Veja também o que é que diz o versículo 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Veja também o versículo 151 e o 152. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Então, não adianta o inimigo do povo de Deus, que é o diabo, tentar minar a credibilidade das Escrituras, pois ela mesma afirma que ela é eterna, ela é verdadeira, ela vai continuar firmada para sempre. Mas o meu propósito nesta manhã, amados irmãos, é mostrar que esta palavra que nós temos em mãos, ela é poderosa para satisfazer a qualquer necessidade, no tempo e na eternidade. Por isso, amados, aqui no Salmo 119, o autor, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá tanta ênfase que nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Por que nós devemos continuar crendo apenas nesta palavra revelada por Deus para nós que somos o seu povo? Porque esta palavra, que é a palavra de Deus, ela supre todas as necessidades da minha e da sua vida. Ela é suficiente. Por isso, a nossa mensagem, o tema é este: a excelência da palavra de Deus. Por que ela é excelente? Porque ela supre cada uma das nossas necessidades que nós precisamos no presente e continuaremos precisando no futuro e na eternidade. Nós vamos ver, amados, pelo menos 7 verdades aqui no Salmo 119, mostrando que as Escrituras, ela é suficiente para suprir todas as necessidades da nossa vida. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é a única
que pode gerar uma nova vida. Ela é a única que pode gerar vida. Vamos ver vários versículos. Voltem aí, Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo também 37. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Versículo também 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra, o que é que ela faz? Me vivifica. Veja também aí o versículo 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os teus testemunhos oriundos de onde? Da tua boca. 93 também o versículo. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado o quê? Vida. Versículo 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Versículo 149. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, e vivifica-me, segundo os teus juízos. Versículo 154. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. E o versículo 159 diz o seguinte: considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Então, amados, a primeira necessidade que o ser humano precisa urgentemente é receber vida oriunda da palavra de Deus. A Bíblia, amados, ela é a semente da vida espiritual. Só a palavra de Deus, ela é poderosa para regenerar o coração humano. Só ela pode dar uma nova vida ao pecador que está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Não há outra forma. Se a palavra de Deus não for pregada e esta palavra não gerar uma nova vida na vida do pecador, o pecador vai morrer nos seus delitos e nos seus pecados. Ela tem o poder vivificador para também restaurar a vida do pecador. Não, deixem marcado aí Salmo 119, viu? Vejam dois textos. Primeira, Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, versículo 18. Algum irmão leia para mim aí, por favor. Quem encontrou? Segundo o querer de Deus. O que foi que Ele fez conosco, amados? Ele nos gerou pelo quê? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. A palavra de Deus, ela é a única que pode gerar vida. Por isso,
ela supre essa primeira necessidade na vida do ser humano. É gerar, é transformar o pecador, dar uma nova vida ao pecador. Senão ele vai morrer nos seus delitos e seus pecados. Abram também aí comigo, mais adiante, depois de Tiago, Pedro. Capítulo 1, versículo 23. Outro irmão, por favor, leia também aí. Quem encontrou? 1:23. 1 Pedro. Vamos lá? Leia aí, irmã Cristina. Como nós fomos regenerados, amados irmãos? Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aquele que é gerado por a palavra de Deus, que é incorruptível, ele vai permanecer permanentemente na presença de Deus, e esta vida que ele recebeu o levará a um dia a estar com este Deus que gerou essa semente no seu coração, que é a sua palavra. Veja os 2 versículos seguintes, olha o que é que diz, olha o que Pedro vai dizer. Pois toda carne é como o quê? Como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Pedro diz, olha a convicção que Pedro vai dizer. Ora, esta é a palavra que vos foi o quê? Evangelizada. Meu irmão, minha irmã, não existe evangelho sem o poder da palavra agindo nos corações dos pecadores. A palavra tem que ser pregada. Unicamente a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia, as Santas Escrituras, tem que ser pregada de forma clara, convincente, para que o pecador ouça a voz do seu Criador e Deus, segundo o seu querer, possa gerar nele uma nova vida. Porque é Deus que tem o poder. A palavra de Deus é quem tem poder. Por isso, esta palavra foi confiada a nós, meus irmãos. A igreja do Senhor. Já pensou que privilégio, amados? Você pregar a palavra de Deus. Pregue ela como está. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não tire nenhum ponto, nenhuma vírgula. Pregue só a palavra e deixe o resto com Deus, que Deus vai gerar vida e o querer é dele, o querer não é nosso. Mas tem que ser pregado. A Bíblia não é um livro de sugestões. É sim, sim ou não, não. É Deus falando. Quer ouçam, quer não. Prega a palavra. Disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Então, amados, esta é a primeira necessidade que o ser humano precisa. É ser gerado. Receber uma nova vida. Para que se torne agora uma nova criatura por intermédio da pregação do Evangelho. A palavra de Deus, ela supre todas as necessidades da vida do ser humano. Por quê? A palavra de Deus, só ela é que pode gerar uma nova vida e vida eterna. Eu pergunto a você que está me ouvindo, você tem essa convicção que essa palavra já está germinada lá no seu coração
que você é uma nova criatura, você já foi regenerado, e essa semente continua lá no seu coração, que ela vai permanecer eternamente na sua vida? Eu tenho. Graças a Deus, por isso é que eu prego. Tão somente as Escrituras. Então, esta é a primeira necessidade, que as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, supre na vida do ser humano. Mas a segunda, é que a Palavra de Deus, além de gerar uma nova vida no pecador, ela nos sustenta nas horas das provações. Voltem novamente aí, Salmo 119. Nós já lemos o versículo 50, né? Que diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra, o quê? Me vivifica. Versículo 52 também diz: lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. 61 ao 64, veja o que é que diz: laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à minha noite para te dar graça. Por causa de quê, meus irmãos? Dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me, Senhor, cada vez mais os teus decretos. Então a palavra de Deus, ela supre essa segunda necessidade em nossas vidas. É que a palavra de Deus, ela nos sustenta nas horas de provações. Eu acho maravilhoso esse versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Meus amados irmãos, quando você estiver passando por alguma angústia, é bom você receber uma palavra de conforto de alguém. Mas o salmista aqui diz que a única coisa que consolava ele na angústia era o quê? Era a palavra de Deus. E não tem coisa melhor, amados. Quando você estiver angustiado, passando por provações, leia a palavra de Deus, meus irmãos. Ore. Vá buscar ao Deus que lhe regenerou. Ele é o seu Criador, Ele sabe, Ele é o melhor psicólogo da sua alma. Ele sabe o que está passando no seu coração. Às vezes podemos enfrentar angústias tamanhas, que às vezes nós não temos nem palavras para expressar esta angústia, mas o Senhor que nos regenerou com esta palavra, Ele sabe, mesmo sem palavras, Ele sabe o que nós estamos passando. Por isso que o salmista diz: o que me consola na minha angústia é a tua palavra que me vivifica. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nesses momentos de provações, ela encoraja o aflito, ela oferece esperança, ela conforta o aflito, ela vivifica o crente cada vez mais nas horas de provação. Você está angustiado? Você está passando por provações? Vá para a palavra, receba encorajamento dela. Ela vai te dar esperança, ela vai lhe confortar, ela vai cada vez mais lhe dar vida para que você continue sendo provado e glorifique o nome de Deus. Aprendemos a palavra de forma prática quando somos provados ou quando passamos por alguma dificuldade, alguma provação, alguma angústia. Amados irmãos, às vezes nós ouvimos a voz de Deus e não queremos recebê-la. Aí Deus permite situações em nossas vidas
para que nos lembremos da sua palavra e aprendamos a sua palavra. Veja o que é que o salmista diz aqui, no Salmo 119 também, versículos 67 e 68. Veja o que é que diz. Antes de ser afligido, o que é que acontecia? Andava errado. Mas agora eu guardo o quê? E o 68. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me, Senhor, os teus decretos. Olha, antes de ser afligido, o salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que antes que viesse a aflição na sua vida, ele estava andando o quê? Errado. Mas agora ele passou a guardar agora a sua palavra. Aí no versículo 68 ele diz: Tu és bom, Senhor, mesmo na aflição. Tu faz que eu venha reconhecer que eu estou no erro. Eu sei, Senhor, que Tu és bom e que Tu só fazes o bem. Continua ensinando os Teus decretos para a minha vida. E, amados irmãos, sejamos sinceros. Muitas vezes não acontece isso comigo, com você também ou não? Às vezes, Deus fala aos nossos ouvidos. A Bíblia diz que Deus, antes de trazer a disciplina para o filho dele, Ele fala na sua palavra. Mas quem é filho de Deus, Ele vai corrigir, para que ele aprenda a sua palavra. Às vezes passamos aflições, estamos passando por angústia. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes eu ou você podemos estar nos desviando do caminho que Deus quer para com as nossas vidas. Aí vem a aflição, vem as dificuldades, para que a gente o quê? Caiamos em nós mesmos, venhamos reconhecer que estamos pecando, façamos como o filho pródigo, cair em si e dizer: eu vou voltar, porque se eu continuar, eu vou morrer. Na casa do meu pai há tanto alimento, ele tem falado tão bondosamente comigo, a sua palavra não ensina nada de errado para mim, e eu estou agora no caminho errado. O que é que eu estou fazendo? Deus diz: volte, rapaz, que eu lhe recebo. Eu só faço bem a você. Eu vou continuar lhe ensinando o que é bom e o que faz bem para a sua alma. Então, amados, a palavra de Deus, além de gerar uma nova vida, nos tornar uma nova criatura, ela, em segundo lugar, ela nos sustenta nas horas das provações. Veja o versículo 71 e o 75 também, o que é que o salmista diz. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que o quê? Aprendesse os teus decretos. O 75. Bem sei ao Senhor que os teus juízos, eles são justos, e que com fidelidade o salmista está dizendo que foi Deus. Tu me afligiste, Senhor, para que eu aprendesse os teus decretos. Irmãos, Deus é um Deus zeloso, Ele ama os seus filhos. Ele não quer que nenhum deles pereça. E se for preciso Deus vai permitir aflições nas nossas vidas, para que voltemos a quê? A ouvir a sua voz, a aprender a sua palavra e voltar a fazer e andar humildemente com o nosso Deus. Segunda necessidade, amados, é que a palavra de Deus leva-nos agora de volta para Deus. Versículo 37 e o versículo 67. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. E o versículo 67 foi o que nós lemos, né? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela também nos leva-nos de volta para
Deus, nos traz de volta para Deus. O Senhor, amados, nos disciplinará se nós voltarmos as costas para Ele. A palavra nos repreende, nos conduz ao arrependimento dos nossos pecados. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos convencer dos pecados que temos cometido contra Deus e temos dado as costas a Deus, de tantas coisas que muitas vezes nós já fomos ensinados por Deus há muito tempo. Porque a palavra de Deus, ela supre essa necessidade. Ela nos dá vida, ela nos sustenta nas provações, nas aflições, e quando nós damos as costas a Deus, ela vem nos despertar para que nós voltemos para Deus. Que maravilha, né? Como Deus é maravilhoso. Ele podia nos regenerar e deixar bem à vontade, né? Mas não. A palavra de Deus faz tudo isso em nossas vidas. Regenera, sustenta nas aflições, nas provações, e quando nós damos as costas a Deus, ao ensinamento que Ele já nos ensinou, Deus diz: eu vou usar a mesma palavra para trazer de volta, porque eu tenho poder, porque esta palavra é minha, e você vai voltar porque você é meu filho. Mas em quarto, amados, a palavra de Deus, ela nos purifica e ela também santifica. Versículo 9, Salmo 119. O que é que diz, irmãos? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como é que o jovem pode guardar puro o seu caminho? Aqui é um alerta para o jovem, né? Tem jovens que dizem: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. O jovem só guarda puro o seu caminho. Isso é todo cristão. Observando segundo a tua palavra. O versículo 11. O que é que diz? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 36 e o versículo 37. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então, amados, a palavra de Deus também, ela nos purifica e ela próprio nos santifica. Tem tantas pessoas lutando por pureza interior, mas somente a palavra de Deus é que pode tornar puro o coração do pecador. Ela é poderosa para nos santificar. Ela é a verdade que santifica. Ela é a verdade que quebra o nosso orgulho, que está lá dentro do nosso coração. Não há outra forma de alguém querer se santificar a parte da palavra de Deus. Se alguém diz: eu estou me santificando, e ele não está observando, a observar, amados, muitas vezes, o que a Bíblia diz, não é você só saber o que é aquilo, não. Observar é você aplicar ela para a sua vida. Não há outra forma de você se santificar a parte da palavra de Deus. Ela é a verdade que santifica. O que foi que Jesus disse lá em João 17:17? Não é? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Foi a oração que Jesus fez ao Pai por nós. Então não há outro meio, amados, de purificarmos o nosso coração e de nos santificarmos diante de Deus. É a palavra. Não tem para onde correr. Por isso que ela supre esta outra área da nossa vida. A palavra nos purifica e ela também nos santifica. Porque não pode ter santificação sem o quê? Sem purificação.
Primeiro tem que vir a purificação, tirar aquilo que está errado, para depois você viver separado, fazendo a vontade de Deus. Mas além, amados, em quarto lugar, de nos purificar também e nos santificar, em quinto lugar, vou adiantar aqui, a palavra de Deus também, ela nos guia e nos dá direção. Versículo 18. Aqui, amados, marque bem esse versículo aí, olha, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple o quê? Meu Deus, tira as escamas do pecado dos meus olhos, para que eu contemple o quê? As maravilhas da tua lei. Porque a lei de Deus é maravilhosa. Ai de Deus, ai de nós, se não fosse a lei de Deus para nos despertar contra os nossos pecados. Versículo 24 também. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. São o que os meus? Olha, você que é um conselheiro. Às vezes tem pessoas cristãs que dizem, eu não tenho um conselheiro, ninguém me aconselha na igreja. Você quer um conselheiro mesmo, que não falha? A palavra de Deus é o melhor conselheiro da vida do crente. Busque a palavra, chore diante de Deus, receba os conselhos de Deus, seja confortado por Deus. Só a palavra de Deus, ela que traz conselho para mim e para a sua alma. Desvenda os meus olhos, Senhor. Agora, se tivermos com nossos olhos e não forem desvendados por Deus para contemplarmos a maravilha da tua lei, ela nunca vai ser o quê? Minha conselheira, a lei de Deus. Mas a lei de Deus, ela me aconselha e me mostra o que é bom. A palavra de Deus, ela me aconselha, fala o que é bom para a minha vida. Irmãos, veja também aí o Salmo 98. Até o 104. Até o 101, melhor dizendo. Os teus mandamentos, olha, me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que os meus mestres, porque eu medito em quê? Nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. De todo o meu caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Você quer conselheiro melhor? Salmo 100, o versículo 104 e 105 também, olha. Por meio dos teus preceitos, eu consigo o quê? Entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Aí ele vai dizer no Salmo, o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, amados, ela nos guia, ela nos dá direção. Versículo 130. A revelação das tuas palavras, o que é que ela faz, irmãos? Esclarece e dá entendimento a quem? Aos mestres, aos doutores. Por isso que o mais simples cristão, quando ele lê, medita e busca conhecimento na palavra de Deus, esta lei esclarece a sua mente, porque é o Espírito Santo que está esclarecendo, desvendando os seus olhos, para mostrar a vontade de Deus para a vida dele.
ela nos dá direção. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés. É farol que nos guia. Enquanto nós estivermos navegando nesse mar revolto desta vida, a palavra de Deus, ela é a única que ilumina o nosso caminho. Ela vai ser lâmpada para os nossos pés e ela vai ser o farol para guiar todos os nossos caminhos. Ela é o fogo que aquece a comunhão dos crentes, mas também ela é o fogo que queima e derrete aquele coração gelado e duro que existe muitas vezes no meio do povo de Deus. Só a palavra de Deus, amados, é que pode quebrar um coração duro, gelado, frio. Abram aí Jeremias. Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 29 em diante. Veja o que é que Deus diz, por intermédio do profeta Jeremias. O povo estava confiando que era povo de Israel ali, achando que Deus não ia levá-los para cativeiro. Vocês estão com os corações duros, gelados, frios, acerca de mim. Vocês trocaram eu, o manancial das águas vivas. Vocês foram atrás de cisternas rotas e continuam com os corações duros, gelados, no meio do meu povo. Aí Jeremias vem, o profeta chorão, que pregou 40 anos e não viu uma alma, segundo os historiadores diz, cederem a palavra de Deus. Versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra, que é a coisa mais dura. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam o quê? As minhas palavras, segundo cada um ao seu companheiro. Meus amados irmãos, o povo estava furtando as palavras de Deus, enganando ao povo, falando, tirando aquilo que Deus não falou e falando coisas que eram visões dos seus corações. Acontece isso hoje ou não? Tem muitas pessoas furtando aí a palavra de Deus, deixando de mostrar a verdade de Deus, para colocar a palavra de homens, sonhos e imaginações dos seus corações. Aí ele continua, olha. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua palavra, olha só, e afirma, ele disse. Eis que sou contra esses que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Amados irmãos, ai daquele que prega, que furta a palavra de Deus e não mostra o verdadeiro evangelho para o povo, porque está enganando o povo e está trazendo cada vez mais ruína para o povo de Deus, fazendo o povo de Deus errar e caminhar errado, fora do caminho e da vontade de Deus. A palavra de Deus, ela nos guia, é a única que guia e nos dá direção. Se furtarmos as palavras de Deus e colocarmos nossas palavras, nós vamos sair da direção que Deus quer e vamos ser guiados por caminhos tortuosos. Mas em sexto lugar,
A palavra também de Deus supre outra necessidade nas nossas vidas. Ela nos dá também prazer e alegria de ouvir e viver ela. Voltando lá para o Salmo 119, versículo 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas o quê? As riquezas. Olha, o salmista diz, olha, Senhor, eu me alegro com o caminho cada vez mais dos teus testemunhos, da tua palavra, do que com todas as riquezas. Tem pessoas que se alegram, né? Porque conseguem riqueza, né? Mas o salmista diz, eu me alegro com a tua palavra, com os teus ensinamentos, mais do que todas as riquezas. O que alegra o meu coração não são os bens, não são as coisas que tu me concede, mas é a tua palavra. Versículo 16 também. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecereis da tua palavra. Versículo 24 também. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Versículo 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Versículo 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do meu coração. Versículo 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. E o versículo 162 diz o seguinte: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. A palavra de Deus também supre essa necessidade. Ele pode ser pobre, pode ser rico, mas o que traz alegria e prazer na vida dele não são as riquezas, nem a pobreza, mas de ser um conhecedor da lei de Deus. Os preceitos do Senhor são retos, eles alegram o coração. Por causa do poder penetrador da palavra de Deus, ela muda os nossos pensamentos e muda os nossos sentimentos. Ela transforma tristeza em alegria, ansiedade em paz, murmuração em gratidão. Somente ela pode nos conceder um coração grato. Você está triste, meu irmão? Você está ansioso? Está sem paz? Você vive murmurando na sua vida? Somente a palavra pode conceder a mim e a você, como filhos e filhas de Deus, um coração grato. Você quer riqueza maior? Você quer coisa melhor para a sua vida do que a palavra de Deus? Ela transformou sua vida, lhe deu uma nova vida. Ela sustenta você nas provações. Se você errar, ela traz você de volta para Deus. Ela purifica a sua alma, ela lhe santifica, ela lhe guia, ela lhe dá direção. Será que você não tem prazer e alegria na palavra do Senhor, na lei do Senhor, nos seus ensinamentos? Você quer riqueza maior do que essa? A palavra de Deus transforma tristeza em alegria, ansiedade em paz, murmuração em gratidão. Só ela pode nos conceder um coração grato. Versículo 62. Aqui está a prova. Se você tem prazer e alegria na palavra de Deus, levanto-me à meia-noite para te dar graças, porque por causa dos teus retos juízos. O salmista se acordava, meia-noite, ele se lembrava:
se acordava para dar graças aos ensinamentos, os retos juízos de Deus para a sua vida. Meus irmãos, quantas das vezes nós oramos pedindo só pelas nossas necessidades, esquecemos de agradecer a Deus aquilo que Ele tem nos ensinado, coisas que os anjos anelam conhecer, saber, entender. Deus deu a mim e a você, meu irmão. Pedro diz que a nós foi confiada a palavra de Deus. Os anjos anelam para escutar, saber, não é esse plano de salvação, mas Ele deu ao seu povo, através do seu Santo Espírito, a mim e a você, sabedoria que o mundo não tem, que os poderosos desse mundo não têm, mas Ele deu a mim e a você. Seja grato, meu irmão, seja grato, minha irmã, se alegre na presença do Senhor, tenha prazer em conhecer a palavra de Deus. Quando Deus vier nos disciplinar, a mim e a você, falar comigo, com você, nos corrigir acerca de algo, se alegre porque é Deus falando com você. E por último, essa palavra nos instrui e nos dá mais sabedoria ainda. Salmo 98, ou melhor, versículo 98 a 100. Já estou concluindo, irmãos. Nós já lemos, né? Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo a tua palavra. Deus nos instrui, Deus nos dá cada vez mais sabedoria. Então, esta é a outra necessidade que eu e você precisamos, amados, e que a palavra de Deus, ela supre todos os dias, na minha e na sua vida. Ela é útil para nos ensinar o que é certo, mas também ela é útil para revelar aquilo que está errado na minha e na sua vida. Ela nos faz mais sábios que os mestres ímpios. Ela nos faz desviar dos caminhos, daqueles caminhos maus, e nos dá entendimento para não cairmos na cilada do inimigo. Você quer graça mais do que essa? Você quer riqueza mais do que essa? Por isso, amados, é um texto que os irmãos conhecem, se quiserem abrir aí, que eu falei uma vez, vou falar novamente. Uma quarta-feira, fazem 15 dias, eu falei sobre a Escritura e o pecado. Às vezes, amados irmãos, tem muitos cristãos que buscam as Escrituras, abrem as Escrituras só apenas para buscar aquilo que lhe agrada. Mas as Escrituras, elas nos fazem sábios. Mas também ela nos ensina o que é certo, mas também ela mostra a mim e a você o que é errado. Paulo escrevendo a Timóteo, que é um versículo que todos conhecemos. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha o que é que ele diz. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para quê, meu irmão? Primeiramente, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela educa a mim e a você naquilo que é justo, naquilo que é certo. Ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela educa. Ao versículo 17, Paulo diz a Timóteo, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, amados, diante aqui do que nós vimos, a palavra de Deus, ela é excelente, porque ela supre todas as necessidades da nossa vida. Ela gera vida, ela nos sustenta nas provações, ela nos leva de volta para Deus quando nós erramos, ela nos purifica e nos santifica, ela nos guia e nos dá direção, ela nos dá prazer e alegria,
ela nos instrui e continua nos dando sabedoria. Diante disso, amados, que atitude nós devemos tomar? Eu quero pelo menos destacar 3. Devemos tomar 3 atitudes práticas em relação à palavra de Deus. Primeiro, devemos amar a Bíblia de todo o nosso coração. Segundo, devemos aprender, obedecer e praticar a Bíblia. Devemos aplicar o ensino da Bíblia em todas as áreas da nossa vida. Por isso precisamos aprender, como diz Paulo a Timóteo, a manejar bem a palavra de Deus. E a exortação também que ele dá, em 1 Timóteo 4, versículo 6, 15 e 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo, como também aos teus ouvintes. Temos que olhar para as nossas vidas. Amemos a Bíblia, amados. Aprendamos a Bíblia, obedeçamos a Bíblia, pratiquemos a palavra de Deus ensinada, aplicando o ensino dela em todas as áreas das nossas vidas. Não na vida dos outros, mas nas nossas vidas. E finalizo dizendo o seguinte, amados. Ao longo da história da igreja, muitos líderes cristãos foram atraídos para este salmo. Calvino pregou 22 sermões no Salmo 119, pois esses salmos são compostos de quê? 22 estrofes, cada uma delas com 8 versículos. Spurgeon tem um bom comentário, chamado O Alfabeto de Ouro. 398 páginas. Ele chama O Tesouro de Davi. Mas o que me chamou mais atenção foi um puritano chamado Thomas Mantle, pastor puritano. Ele pregou 190 sermões nesses 176 versículos. Já pensou, irmãos? 190 sermões ele pregou nesse Salmo 119, que contém 176 versículos. Irmãos, resta a mim e a você, como filhos e filhas de Deus, seguimos em frente, continuando estudando, não só um Salmo 119, você quer saber os benefícios, as necessidades que a palavra de Deus supre na minha e na sua vida? Leia, estude o Salmo 119 e todas as Escrituras. Devemos amar as Escrituras, aprender a Bíblia diariamente. Devemos aplicar os princípios bíblicos para as nossas vidas. Não abandonemos, amados, a Escritura Sagrada. Eu vou dizer uma coisa aqui no final. Esta Bíblia, que muitos até deixam de lado para ler outras coisas, essa Bíblia que chegou aqui, na minha e nas suas mãos, sangue de muitos irmãos e irmãs foram derramados para que essa palavra chegasse à minha mão e à sua. Não despreze a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. Leia nela, medite nela, que você vai ser bem-sucedido por toda a sua vida. Assim como fui com meu servo Moisés, foi a orientação que ele deu a Josué. Não te esqueças do livro da lei, medita nela, de dia e de noite, para que te vá bem, porque eu serei contigo, como fui todos os dias, fui com Moisés. Ó, meus irmãos, não desprezemos as Escrituras. Medite na Bíblia. O que está aqui é confiável. O que está aqui não tem erro. Aqui é suficiente.
Busque a palavra, se alimente da palavra, coma a palavra. Como diz ela, talvez quando você começar a se alimentar dela, como diz o profeta, sabe o que vai acontecer? Vai ser amargo na sua boca. Quando você tentar mastigar ela, muitos ensinamentos, que vai ser para quebrantar o meu orgulho, mostrar os meus erros, eu para me alimentar dela, vai ser amargo nas minhas entranhas, mas quando chegar no meu estômago e me alimentar, vai ser doce como mel. É o que ela diz. No início pode ser amargo, mas depois que você se alimentar e ela fazer parte, chegar lá no seu estômago, ela vai fazer bem para a sua alma. E você vai ser um cristão nutritivo. A sua imunidade espiritual, sabe o que vai acontecer? Vai estar lá em cima. Agora, não se alimente de outras obras, se alimente da Bíblia. Ela é confiável. As Escrituras é confiável. Não te esqueça de meditar no livro da lei. Medita nela, dia e noite, para que te vá bem. Então, amados, que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Nos dê um coração grato. Amemos a palavra de Deus, porque ela supre cada uma das nossas necessidades.